Dia 17, estudando matemática para o Enem 2023. E na aula de hoje, a gente vai resolver alguns exercícios relacionados a inequações. Olá, eu me chamo Gabriel e sou estudante do último período de licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Campina Grande. Então, pessoal, necessariamente já vou começar o vídeo pedindo para vocês que estão acompanhando essa playlist e estão curtindo, se inscreverem aí no canal e já deixarem um like para auxiliar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Então, a gente vai começar com uma aplicação das inequações. Ela diz que uma empresa produz trufas de chocolate cujo custo de fabricação pode ser dividido em duas etapas. Uma independe da quantidade vendida, que é de 1.500 mensais, e a outra ela depende da quantidade fabricada, que custa 50 centavos por unidade, ou 0,5 por unidade. Ele pede para escrever as expressões ou a expressão que permita determinar o número de trufas que devem ser vendidas no mês para que a empresa não tenha prejuízo, sabendo-se que o preço de vendas de cada unidade é de R$ 1,50. A primeira coisa que a gente deve perceber é que para que ele não tenha prejuízos, o preço ele vai depender da quantidade que vai ser vendida. Então, por exemplo, o custo da empresa a gente sabe que ele depende de dois fatores. Um deles que é fixo, de 1.500, e outro que depende da quantidade de unidades produzidas. E vamos inicialmente representar esse tipo de situação. Então, por exemplo, se a gente chamar de X a quantidade de unidades vendidas ou produzidas, a gente pode representar essa situação da seguinte forma. O lucro dele vai ser igual ao lucro de vendas menos o custo de fabricação. Uma vez que o lucro de vendas a gente sabe que é determinado pela quantidade vendida, que será 1,50 vezes a quantidade que ele vai vender, menos o custo de fabricação. E qual que é o custo de fabricação? O custo de fabricação são os 1.500 mensais, menos, no caso, novamente, 0,50 por unidade produzida. Nesse caso aqui, eu coloquei menos e coloquei entre parênteses só para meio que poupar um pouco de sinal, mas no fim das contas nem poupou tanto não. Mas é menos 1.500 menos 0,5 vezes x, onde x a gente sabe que representa as unidades vendidas e produzidas. Resolvendo essa expressão aqui, a gente vai ter o seguinte. L de x vai ser igual a 1,5 menos 0,5x menos 1.500. Só que, por sua vez, 1,5 menos 0,5 vai me dar 1x. E o menos 1.500 eu não posso somar com nada, então eu só repito. Então, no fim das contas, o L de x vai ser igual a x menos 1.500. Só que, por sua vez, ele quer saber o valor de vendas para que ele não tenha prejuízo. Para que ele não tenha prejuízo, necessariamente, esse número aqui, x menos 1.500, tem que ser um número maior ou igual a zero. Uma vez que se for igual a zero, ele não vai ter nem lucro nem prejuízo, ele vai ficar estável. E se ele tiver maior, necessariamente ele vai ter um lucro. Então, escrevendo isso, a gente tem uma inequação dessa forma. L de x tem que ser maior ou igual que zero, ou seja, x menos 1.500 tem que ser necessariamente maior do que zero. O que implica dizer, passando o menos 1.500 para o outro lado aqui, que x tem que ser necessariamente maior ou igual a 1.500. E essa é a solução. A gente conclui que a quantidade de unidades de trufas a serem vendidas tem que ser maior ou igual a 1.500. Caso contrário, a empresa ela terá prejuízo. Na segunda questão, é a questão da PUC de São Paulo. E ela diz o seguinte. O menor número inteiro k que satisfaz essa inequação e a gente vai e tem que descobrir. A primeira coisa, vamos escrever aqui a nossa inequação. O 3, a gente sabe que está multiplicando aqui todos os termos dessa inequação. Então, 3 vezes 2 vai me dar 6k, 3 vezes 1 vai me dar 3. Só que
o 3 está negativo, então o menos ele multiplica também. Então, menos com mais vai me dar menos, então vai ficar 8 menos 6k, e menos com menos vai me dar mais, ou seja, mais 3. Menor do que zero. Repetir aqui. O 8 eu posso somar com 3, são fatores independentes, então 8 mais 3 vai me dar 11, então menos 6k mais 11 é menor do que zero. O 11 ele está positivo, passa para o outro lado aqui negativo, então fica aqui menos 6k menor do que menos 11. Como eu quero determinar o valor de k, então eu passo o 6 dividindo, então eu fico que menos k é menor do que menos 11 dividido por 6. Só que, por sua vez, para a gente não é interessante encontrar o valor de menos k, a gente quer encontrar o valor de k positivo, certo? Foi até o que ele pede na caixinha, ele pede o valor de k. Então, a gente multiplica por menos 1 tanto do lado esquerdo quanto do lado direito e a gente fica o seguinte, que k é maior do que 1,83. Só que, por sua vez, quando a gente multiplica por menos 1 tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, a gente sabe o que acontece. Onde estava menos fica mais, e onde estava menor, a gente precisa necessariamente trocar para maior. Só que ele quer saber o menor número inteiro. Quando a gente está aprendendo o conjunto dos números inteiros, a gente sabe que depois do 1 vem o 2. Então, o próximo número inteiro aqui, k no caso, seria o número 2. Então, o próximo número inteiro maior do que 1,83 é o número 2, sendo este o menor inteiro que satisfaz essa desigualdade. Continuando, eu tenho essa situação. Uma concessionária de automóveis decidiu mudar a política de pagamento dos seus vendedores. Estes recebiam um salário fixo por mês e agora a empresa propõe duas formas de pagamento. A opção 1, ela oferece um pagamento fixo de R$ 1.000, mais uma comissão de R$ 185 por carro vendido. A opção 2 oferece um salário de R$ 2.045, mais uma comissão de R$ 90 por carro vendido. A partir de quantos carros vendidos, a opção 1 passa a ser mais lucrativa do que a opção 2. Então, inicialmente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é representar cada uma dessas situações. Então, a opção 1, eu tenho fixo R$ 1.000 e uma coisa que depende da quantidade de carros vendidos, que vai ser 185 por carros vendidos. Então, representando isso, a gente tem o seguinte, o salário 1 ele vai ser 1.000 mais 185 vezes N, onde N representa a quantidade de carros vendidos. A opção 2, a gente sabe que vai ter 2.045 fixo mais R$ 90 por carro vendido. Onde N, a gente sabe, novamente, só enfatizando, que é a quantidade de carros vendidos, o número de carros vendidos. E ele quer saber, justamente, a partir de quantos carros vendidos a opção 1 passa a ser mais lucrativa do que a opção 2. Ou seja, quando essa opção 1 vai ser maior do que essa opção 2. Então, a opção 1 a gente sabe o que representa, a opção 2 também a gente sabe o que representa, e a gente escreve a nossa inequação, ou seja, 1.000 mais 185N maior do que 2.045 mais 90N. O que a gente quer determinar? A gente quer determinar o valor de N. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar N no meu lado esquerdo aqui. Então, eu vou passar o 1.000 aqui para o lado direito e vou passar o 90N aqui para o lado esquerdo. Fazendo isso, a gente fica 185 menos 90, porque estava positivo, vem negativo. E do outro lado, fica 2.045 menos 1.000. Estava positivo, vem negativo. E o sinal a gente sabe que, como está só somando, quando a gente aprendeu lá no início, a gente mantém o sinal. 185 menos 90 vai me dar 95 e 2.045 menos 1.000 vai me dar 1.045. Por sua vez, o 95 ele está multiplicando, ele passa dividindo, então a gente tem que N é igual a 1.045 dividido por 95. N é igual não, N é maior do que 1.045 dividido por 95. Por sua vez, a gente conclui que N tem que ser maior do que 11. Ao efetuar essa divisão aqui, a gente encontra 11. Ou seja, a partir de 11 vendas, a opção 1
ela passa a ser mais lucrativa. Só concluindo aqui de outra forma, ou de outro, que foi justamente aquilo que eu escrevi. A opção 1 ela passa a ser mais lucrativa para o vendedor a partir de 11 carros vendidos. E a alternativa correta é a letra E. A última questão desse vídeo, ela diz o seguinte: o dono de uma fábrica de calçados solicitou o serviço de um administrador para que este o auxilie nas contas de sua fabricação, de sua fábrica, para que esta não dê prejuízo. Para isso, o administrador pediu ao dono dessa fábrica 3 informações. A primeira foi o custo operacional mensal, o custo de cada mercadoria produzida e a quantidade média de unidades vendidas ao mês. E ela foi dessa forma: o custo operacional mensal foi de 2.000, custo de cada mercadoria foi de R$2 e em média de vendas mensal temos 502 unidades. E ele pergunta, com isso, qual deve ser o valor de cada mercadoria de forma que a fábrica não leve prejuízo? A primeira coisa que a gente sabe é que o lucro da empresa ele dependerá do valor da mercadoria, pois o dono da fábrica tem uma quantidade fixa de venda por mês. Logo, teremos a seguinte função. Então, vamos inicialmente representar essa função. Vamos chamar de Y o valor de cada mercadoria vendida. Ou seja, L de Y vai ser igual a 502, que é a quantidade média de vendas, vezes Y, que é o valor de cada mercadoria, menos, a gente precisa tirar o quê? Tirar o custo de fabricação. O custo de fabricação a gente sabe que é 2.000 mais 2Y, ou necessariamente menos 2.000 menos 2Y. Uma vez que esse 2 aqui a gente sabe que é a quantidade de venda por unidade individual. Só colocando o menos aqui para fora, então a gente vai ter 502 vezes Y menos 2Y menos 2.000. Resolvendo isso, a gente tem o seguinte: 502 menos 2Y vai me dar 500Y e o menos 2.000 a gente repete. Então a gente chegou nessa expressão. A gente quer determinar justamente para que ele não tenha prejuízo. Então, este lucro ele deve ser novamente, parecido ao processo com a questão anterior, maior ou igual a zero. Assim, obtemos a seguinte inequação. O meu L de Y ele tem que ser maior do que zero, ou seja, o L de Y a gente sabe o que representa, que é 500Y menos 2.000. Então, eu tenho que 500Y menos 2.000 tem que ser maior ou igual que zero. Só que isso implica dizer para a gente que o 2.000 ele está negativo, passa para o outro lado aqui positivo, então fica 500Y maior ou igual que 2.000. E passando o 500 aqui dividindo, ficaria 2.000 dividido por 500, só que 2.000 dividido por 500 é igual a 4. Por isso que está esse 4 aqui, ou seja, Y tem que ser maior ou igual que 4. Necessariamente, a gente conclui que, para que esta empresa ela não tenha prejuízo, deverá vender seus calçados a um preço maior ou igual a Y. E é isso, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido essa playlist até aqui. E já peço para se inscreverem e compartilharem aí com seus colegas.